Segundo vídeo da série de vídeos de JavaScript. Hoje eu vou falar de declaração de variáveis, né? No vídeo anterior eu falei sobre algumas ferramentas, bem o início do JavaScript, né? O funcionamento dele, né? E uma ferramenta que eu quero destacar hoje, inclusive, que eu não comentei no vídeo anterior, sobre as várias ferramentas que existem por aí para você criar seu código JavaScript. Eu vou indicar para vocês o uso da ferramenta Visual Studio da Microsoft, né? Que é uma ferramenta que tem gratuita e ela é muito boa para criar código JavaScript, inclusive porque ela tem o IntelliSense, e aí você evita erros de digitação, né, e erros às vezes que são difíceis de pegar sem uma ferramenta boa, né. Então é bem simples baixar, ela é gratuita, você pode baixar e instalar no seu computador. Como vocês podem ver aqui, ó, você acessa o site visualstudio.com, né, o site aqui da Microsoft, e aí você tem aqui, eu baixei essa ferramenta aqui, né, o Visual Studio Community, né, e tem inclusive até a ferramenta para outras plataformas, né, você pode usar o Visual Studio, né, uma versão dele para macOS, inclusive para Linux, né. Só lê o avisinho aqui antes, né, que você concorda com os termos de coleta de dados, né. No caso eu peguei essa daqui. Tem também o Visual Studio Online também, você pode utilizar, mas eu peguei essa daqui, instalei no meu computador, como vocês podem ver. Você pode criar para Windows, Android e iOS, e assim como também como aplicativos web também, que é o nosso caso aqui. Então eu baixei, é muito fácil a instalação, você baixa ela, instala, né? O único requisito é que você tem que ter uma conta no Hotmail. Se você não tem, vai lá, cria uma conta gratuita no site do Hotmail, que ele vai pedir. Acessa a ferramenta com a sua conta, é super tranquilo a instalação. Na tela da instalação também você pode desativar algumas coisas que você não quer, não precisa instalar tudo. Eu desativei um monte de coisa, não instalei o Silverlight, não instalei o Blend, né, ferramentas que eu não utilizo, baixei só para usar o Visual Studio mesmo, assim, né, só a ferramenta principal. Bom, uma vez que você fez o download, instalou ela, esperou ela instalar, bonitinho, abriu, só basta você ir lá no iniciar e abrir a ferramenta, né. Vamos abrir ela aqui Visual Studio 2013, inclusive que é uma das versões mais recentes, né, dessa ferramenta, né. Ela abriu rapidamente, tá vendo? Página inicial, basta você escolher o seu projeto, né. No caso aqui você vem em File, New Project. Bom, na realidade não vou indicar o uso do Project, né, e sim o uso de File para os nossos objetivos, né, porque o Project aqui, se você clicar, você vai ter algumas soluções aqui que de repente não é o nosso objetivo ainda, né? São outras tecnologias aqui, C Sharp, Visual Basic, essa do JavaScript aqui para criar uma solução híbrida aqui, Apache Cordova aqui, enfim. Não é o nosso objetivo, então aqui você não precisa criar o projeto assim, né? Solution, aquele conceito todo. Para os nossos objetivos e até para o que você vai fazer, você pode muito bem criar uma página com o file aqui. Pega o file e aí você escolhe o tipo de arquivo que você quer criar, tá vendo? Lembra muito o esquema do Dreamweaver, né? Quem usava o Dreamweaver aí, pediu um novo arquivo e pediu o tipo de arquivo que quer criar. Você pode criar um HTML page, um arquivo de texto, não ajuda em nada. JavaScript file, quando você vai criar os seus arquivos JS, XML, stylesheet, formatação para XML, né, bitmap, por aí vai, uma série de opções aqui, tá vendo, de tipo de arquivos que você pode criar, né, inclusive uma classe, né, em outra linguagem. Bom, claro que a gente vai pegar aqui por hora o HTML page e aí dá um open, ele vai abrir, vai criar a paginazinha para você. Olha só que bacana, já criei a estrutura básica de uma página HTML, olha só que legal, tá vendo? Dentro de uma ferramenta muito boa e vai te ajudar bastante a produzir seu código. Então, como eu falei anteriormente, né, para você iniciar seu código JavaScript, basta você colocar a tag script, né? Colocou a tag script, fechou. Olha só, a ferramenta já fechou para mim, já deu até a indentação aqui para mim também, né? Coisa que tem ferramenta que não faz nem isso aqui, né? Enfim, mas aí vai do gosto também. Bom, colocou a tag script, antigamente, inclusive, a gente utilizava a diretiva language, né, para marcar o tipo da linguagem. Não precisa mais dessa diretiva, ela ficou ultrapassada. E também tem a diretiva type, né, para você especificar
que você está criando um arquivo, né, que você vai iniciar um código JavaScript. A diretiva type está morrendo também, ela não precisa ser colocada, você não é obrigado a colocar. Se colocar não tem problema, mas se não colocar também não tem problema, porque os navegadores modernos hoje, quando eles leem a tag script, a tag HTML script, ele já subentende que seu código é JavaScript. Então, para você ver a padronização da linguagem, né, você vê a tag script, o navegador, né, vê a tag script, mesmo sem type, indicação, ele sabe que você está manipulando JavaScript. Muito bom. Bem, escolhida a ferramenta, eu vou utilizar ela porque vocês vão ver o quanto ajuda o IntelliSense, né? Dela ajuda bastante a erros de digitação que podem ocorrer, né? E às vezes é difícil de identificar. Então nós vamos falar de declaração de variáveis. Para declarar uma variável no JavaScript é muito simples. Você usa a diretiva var, né? Usando aqui a diretiva var, você pode escolher o nome da sua variável, colocar o nome que você quiser, de acordo com seus objetivos do seu programa. Bom, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada nome, né? Usar o sinal de igual e aspas duplas para atribuir um valor, ponto e vírgula para encerrar minha instrução. Então pronto, já declarei uma variável, porém, dentro dessa variável eu estou guardando uma string, só que é uma string vazia, não tem nada dentro dela. Eu poderia colocar um nome aqui dentro, né? José, Maria, Antônio, qualquer palavra, qualquer número, né? A string ela aceita qualquer coisa, né? Você pode guardar qualquer valor dentro de uma string, né? Ela aceita tudo por ser uma string, né? Tudo pode ser convertido para texto. Bom, ao escolher o nome da variável, que é a coisa importante, né? Muito importante saber escolher o nome da variável. A variável ela tem que expressar, né, o conteúdo no qual ela representa, o conteúdo que tem lá dentro, né? E você também tem que pôr um nome que te ajude. Por exemplo, você vai criar uma variável chamada nome completo. Você vai guardar o nome completo da pessoa. Eu não indicaria, por exemplo, você criar tipo ncomple, assim, né? Às vezes você olha e fala, nossa, para que tem nessa variável aqui? Não está muito claro, né? Então seria melhor você fazer assim, ó, escrever mesmo, né? Nome completo, tá vendo? Eu sei o que tem dentro, eu sei o que tem aqui dentro, o nome completo de uma pessoa, né? Se eu construir meu código e olhar lá na frente dessa variável, eu vou saber o que tem dentro dela. E detalhe que eu estou usando o estilo camel case aqui, ó, quando a variável inicia com letra minúscula e a segunda palavra dela é com letra maiúscula, né? Então é o estilo camel case, né, para declaração de variável. Você pode pôr underline aqui se quiser, tem gente que prefere, né? Enfim. E aí é só atribuir o conteúdo. Você pode declarar variável no JavaScript sem usar o var, né? Só que isso aqui não é recomendado mesmo, né? Você pode fazer, vai funcionar? Vai funcionar. Só que você pode ter alguns efeitos colaterais, alguma dor de cabeça ao fazer isso. Então, o padrão recomendado é sempre utilizar a palavra var, e nós vamos explorar mais para frente o porquê disso, inclusive alguns testes. Outra coisa que você não pode fazer é escolher nome reservado para o nome da sua variável. Por exemplo, existem os comandos de controle de fluxo, como if. Eu não posso criar uma variável chamada if, né? Porque if já é um comando do JavaScript. Eu não posso usar esse nome para criar uma variável. Não posso usar o nome while para criar uma variável, né? Já é também uma palavra que o JavaScript já usa internamente, né? Então, qualquer site que você acessar, você consegue ver uma lista longa. Por exemplo, eu acessei um site aqui bem legal, JavaScript progressivo aqui, não sei nem de quem é, mas ele tem uma lista bem longa aqui de variáveis, de nomes reservados, tá vendo? Uma lista longa, né? Então são palavras reservadas do JavaScript. Olha só que bacana, o cara colocou tudo aqui, bonitinho. Colocou palavras reservadas pelo browser, tá vendo? São palavras que você também não pode utilizar. E palavras reservadas para propósitos futuros, né? Olha só. Fiz até a propaganda do cara aqui, vamos ver aqui, ó, tá vendo? JavaScript progressivo, feito com WordPress, propaganda aqui para a pessoa que colocou vários nomes aqui que você não pode utilizar para nomear suas variáveis. Muito bem, feito isso, tranquilo, seguindo, escolho um nome que siga as regras básicas para declaração de variável. Então também não posso começar com número, vários caracteres especiais são recusados para nomeação de variável, né? Também tem várias regras, né? Inclusive o próprio Visual Studio ele já te ajuda nessa tarefa, tá vendo? Não posso começar com número, ele já até ficou vermelho, tem algo errado com a minha declaração, né? Então eu coloco um nome, tem que ser alfanumérico, né? Enfim. E também não pode ser uma palavra reservada, então nome, e aí atribuo uma string. Muito bem. Outra coisa muito importante ao declarar sua variável é sempre você usar o padrão de var único, né?
você nunca utiliza vários var. Por exemplo, eu declarei um nome aqui, sei lá, coloquei lá Antônio, bacana. Aí eu declaro outra variável, chamo ela de sobrenome, coloco aqui Silva, muito bem, declarei outra variável. Aí você vai lá e declara outra variável, não sei, idade, por exemplo, que não seria nenhum nome bom, não seria nenhuma forma bacana aqui de colocar, sei lá, idade, que normalmente se usa a data de nascimento, né? Idade. Então, esse padrão aqui não é legal, porque eu estou utilizando vários vars, tá vendo? E a gente vai ver no futuro que isso gera um problema de performance, né? Porque o JavaScript faz um esquema de rastreamento de vars, enfim. Então, vars assim não é legal, principalmente espalhado no meio do código, né? O cara declara um var aqui em cima, depois você declara um var lá embaixo, um var não sei na onde. Não é legal. Então, você criou uma função e você vai declarar suas variáveis, você utiliza o padrão de var único. Tá vendo? Você faz assim, ó. E aí você separa com vírgula, olha só. Porque isso aqui tá tudo dentro da mesma declaração, tá tudo dentro do mesmo var. Aí eu separo com vírgula, né? Opa, faltou aqui. E na última eu coloco ponto e vírgula, né? Que também seria a mesma coisa que eu, né, posso fazer assim também, tá vendo? Não tem problema. Posso deixar assim tudo na mesma linha. Eu prefiro deixar assim, ó. Fica mais organizado, fica mais fácil de ver, tá vendo? Então você utiliza sempre a declaração de var único. Bom, e o JavaScript também trabalha com tipo de dados também, né? Então aqui, por exemplo, eu declarei uma variável onde eu estou guardando uma string, aqui outra variável guardando uma string, porém aqui eu já tenho uma variável guardando um tipo numérico, por exemplo, que seria um inteiro, né? O JavaScript trabalha com inteiros. Eu posso declarar uma variável, por exemplo, com valores de ponto flutuante, algo assim também, sem problemas nenhum. Olha só. Bem, como eu vou continuar aqui, vírgula de novo. Posso declarar variáveis com valores nulos, quando eu não souber do conteúdo, quando eu não sei o que eu for colocar dentro dela, porque eu vou usar mais para frente. Então você declara, você vai usar mais para frente, você já declara ela, mas eu não sei o que vai ter lá dentro, então eu jogo o valor nulo. Por exemplo, não sei, endereço, não sei ainda, vou pegar do banco de dados, por exemplo, jogo o valor nulo. E existe também um tipo especial, também um define também, não sei, bairro, por exemplo. Aí você pode também atribuir o tipo undefined, tá vendo? Olha só. Então o tipo undefined, o objeto não está definido, né? Joga undefined. Aqui o objeto não tem valor nenhum, só foi atribuído o valor null para ele. Aqui eu tenho um ponto flutuante, inteiro, string, string. Tranquilo, bem fácil declarar variáveis no JavaScript, né? Lembrando que aqui tá, né, tudo num padrão de var único, né? Ok? Então, até a próxima, vamos explorar muito mais coisas ainda. Muito obrigado.